Vitórias no plural brasileiras em Daytona. Vitória do Felipe Nasser na categoria principal com o Porchão ali, junto com o Cameron, com o Campbell e com o Joseph Newgarden, piloto da Indy. O Pip chegou em segundo, um pega dos dois carros ali animal. Na P2 tivemos pódio no brasileiro também ali com o Felipe Fraga e com o Felipe Massa chegando na terceira colocação. O Pietro Fittipaldi, que entrou de última hora, chegou em quarto. E o Serrinha, que venceu ali na GTD Pro junto com o Rigon, com o Pierre Guidi e com o James Calado. Então, vitórias em duas classes para os brasileiros em Daytona. O que você pode contar pra gente dessa prova? Bom, acho que começando pela GTP, o Pipo mandou muito bem na classificação. Quebrou o recorde da pista. Que quebrou o recorde da pista, mas ele estava meio que pau a pau. Bordei pela Ganassi, Cadillac Ganassi, e ele pela Cadillac Action Express. Tanto que eu sinceramente achei que o Bordei ia dar uma canseira nele. Tinha um treininho de 10, 15 minutos antes da classificação. Tá. E daí várias equipes fizeram uma simulação de classificação e o Bourdais chegou a andar mais rápido nessa. E daí eu conhecendo o Bourdais, eu falei, eu acho que ainda tem uns 2, 3 décimozinhos aí guardado. E eu achei que ele fosse jogar na mesa, dar aquele último salto, aqueles 2, 3 décimos, mas o Pipo conseguiu reagir lá na hora da classificação, bateu o recorde da pista e mandou muito bem. Eu fiquei um pouco surpreso, para dizer a verdade, que eu achei que a Cadillac, de uma maneira geral, tanto o Ganassi quanto Action Express, eles fossem dominar a corrida muito mais do que eles dominaram. Inclusive, não só eu, tava todo mundo comentando, né? Tipo, é a corrida deles para perder, né? Tá. E não acabou sendo isso. Teve alguns momentos onde foi claro que eles estavam com o carro mais forte, o melhor carro, mas tiveram vários momentos onde estava um mix lá na frente, inclusive BMW, Porsche. E eu, do jeito que eu li a corrida, o Nasser, eles foram devagarzinho crescendo ao longo da prova. Tanto que no começo da corrida, os 2 Cadillacs foram lá pra frente e meio que foram embora. E daí, à medida que eles foram parando no box, foram melhorando o carro do Nasser, então vai acertando uma calibragenzinha aqui ou ali. Você não tem ideia a quantidade de variável que você pode mexer no carro hoje em dia quando você anda, balanço de freio, em que momento da curva, dos híbridos, diferencial, exatamente, entra mais travado, agora vai para mais solto, enfim, hoje em dia esses carros, fora um carro de Fórmula 1, é o que tem de tecnologicamente mais avançado no mundo, com certeza. Então, isso acaba, de uma certa maneira, é ruim, porque a gente vem de uma escola mais, eu diria que tradicional, mas também, por outro lado, dá uma chance para você poder melhorar seu carro durante a corrida. Então, você pode ir fazendo várias combinações diferentes durante a corrida e tem umas horas que o carro realmente dá uma acendida, porque você consegue dar uma acertada. E isso é só de dentro do carro, não é do box pro carro, né? Não, é do box pro carro, eles estão vendo lá na telemetria. Não, eles estão só vendo, mas eles não podem mudar nada, né? Não, então, porque já tá tudo pré-setado dentro do carro, mas eles estão falando, então experimenta essa combinação com aquela combinação. Aquilo que a gente está vendo aqui, de repente, essa combinação nova, e só no rádio, a cada, 2, 3 voltas, um pouquinho mais, 4, 5 voltas, às vezes ia quiet, né? Porque tinha aquela janela que às vezes dá uma acertada, o carro tá bom, você tá andando num ritmo rápido, então não vão mexer em nada. Mas isso daí eu que é mais diferencial, né? E balanço de freio. Muito balanço de freio eles estavam mexendo, mas muito. Por causa do híbrido? Não, porque você mexe no balanço de freio, chegando nas freadas, principalmente Daytona, que é onde você ganha ou perde bastante tempo, né? Porque a pista em si é a pista mais fácil da temporada. Só que na freada você pode ter uma vantagem muito grande ou você pode acabar perdendo. E é claro que dependendo do seu balanço do freio, primeiro, o quanto que você vai frear e o quanto tarde você pode frear entrando na curva, mas muda a atitude do carro. Você colocando o carro numa atitude um pouco diferente, vai mudar a parte do meio da curva e, consequentemente, também a hora que você está saindo lá da a hora que você está saindo lá da curva. Mas
Isso foi bem legal na corrida, porque foi uma corrida muito mais próxima do que estava todo mundo imaginando. E o começo da prova foi complicado. Acho que 3 acidentes nas 2 primeiras horas. Teve bastante bandeira amarela no começo da corrida, inclusive algumas delas eu achei um pouco desnecessárias, né? Que tiraram de comissário, começaram a... Não, eu achei até desnecessária por parte do piloto, né? Ele ter arriscado um pouquinho demais. Tá. Então, e ele devia ter 24 horas de corrida. A corrida em si foi uma corrida... Eu não posso usar a palavra fácil, mas foi uma corrida menos difícil porque as condições estavam perfeitas. Nunca teve tão quente lá em Daytona. Ontem tava 28 graus lá. Você foi numa que tava frio pra caramba, não foi? Não, desculpa, Thiago, 28 Celsius, né? Sim. Então, sei lá, tava 80 e poucos, completamente fora de época. E à noite tava quente pra caramba. Então você não tinha aquele problema de sair do box com o pneu gelado. Perde, às vezes eu já cheguei a perder 7 voltas para colocar o pneu na janela operacional perfeita dele, tanto que a gente começou a triple stint the tires, às vezes fazer 4 stints com o mesmo jogo de pneu, porque você perdia tanto tempo que não valia a pena botar um pneu novo. Que não valia a pena. Você ia ganhar nas últimas, sei lá, 10 voltas lá da stint, você ganhava 4 décimos por volta, 3, 5 décimos por volta, mas você ficava usando o mesmo pneu. Que mais aconteceu que foi interessante? O final pega dos 2 ponteiros foi sensacional. O Blomqvist e o Nasser fizeram... O final foi... eletrizante. O final foi muito bom. Ver o Felipe guiando no final da corrida te dava prazer de você assistir na televisão. Ainda mais, eu tenho a facilidade, porque eu já fiz essa prova tantas vezes, que eu praticamente conheço cada buraquinho lá da pista. Então eu olhava, eu já pensava, né? Antes dele chegar na frente, eu falei, agora ele vai mexer um pouquinho mais pra cá, agora ele vai fazer isso, agora ele vai fazer aquilo. E assistindo aquilo lá, ele guiou de uma maneira, gente grande é um understatement aqui. Foi muito gente grande, e eu ainda acho que ele, se teve alguma vantagem de carro no final, eu ainda vou arriscar a dizer que eu acho que o Bronco estava com um carro um pouquinho mais forte que o Felipe. Mas quando eu falo um pouquinho mais forte, é muito pouco. O que eu quero dizer com isso? Se tivesse invertido a situação e o Felipe não tivesse atrás do Bronco, eu acho que o Bronco teria aberto. Ele teria... É difícil de passar nessa pista? É difícil porque... Aquele vácuo na... Exatamente. Pega aquele vácuo? Não, Não. Os carros são muito parecidos em linha reta. Muito parecidos. Várias ultrapassagens a gente teve nessa prova. Tem até os melhores momentos no YouTube. De... Tipo, usando o GT no meio e abre... Não, mas isso aí aconteceu uma hora, mas eu acho que o que era foi a hora que o Nasser saiu. Devia estar com o pneu frio, saiu do bus stop meio lento. E o cara ele veio num embalo muito grande. Sim, não é que saíram os dois parecidos, aí veio fazendo isso aqui. Eu acho que eu não vi desde a hora do bus stop, mas ele deve ter saído bem mais lento do bus stop. Mas voltando a esse teu comentário, acho que um dos grandes pulos lá da NASA, lá da IMSA, ultimamente foi os sensores que eles colocaram lá no semi-eixo. Então, agora você... Torque control. Exatamente. Você consegue saber exatamente... Vamos supor, se tem uma montadora, se de repente a Cadillac está com 700 cavalos e a Porsche está com 680, você consegue equalizar isso ao cavalo agora. E isso daí ficou... Porque alguém que está com o motor um pouco melhor, você vai lá e fala, pessoal... Tá errado aí. Tá errado aí, você tem que dar uma abaixada no teu motor. E isso daí ficou muito bom. Tanto que a palavra BOP, Balance of Performance, na classe GTP... a gente nem escuta mais falar. Não tem mais aquela briga. Teu carro anda muito em linha reta, teu carro faz muita curva. Aí a diferença acabam sendo outras agora. Por exemplo, beleza, agora é tudo equalizado. Vamos tentar fazer um motor muito mais econômico, para andar mais leve. Você tenta ver onde você consegue ter outros lugares. Isso. Vamos um carro que desgasta menos pneu. Aí vai indo as outras diferenças, né? Mas
no nível performance absoluta, tá muito parecido. É claro que você vai chegar numa pista, vai beneficiar um pouco o Acura, outra pista vai beneficiar o Cadillac, o Porsche, mas é por causa da própria natureza da brincadeira. Agora, tudo isso para GTP, que tá muito bom, tá uma bagunça para GT, né? E tava todo mundo escondendo leite, que você não queira ter ideia, né? Então, classificando algum lento tudo para começar a acelerar lá na hora da corrida. Mas eles não têm o mesmo sensor? Pronto, era isso que eu ia falar. Coincidentemente, não tem ainda implementado. Parece que estão falando que vão fazer isso para 25 e diante, do que tem nos carros lá de protótipo. Então a corrida foi muito boa. Foi, de novo, menos difícil do que as normais. Não choveu, e isso daí frio. Também não estava frio. Felipe Massa, na estreia dele com o Fraga, acho que fez uma corrida sólida. É a primeira corrida dessa equipe também na P2. Exatamente. Fizeram um de P3. Isso, foi a estreia deles lá na P2. Por isso que eu chamei de uma corrida sólida. Eles tiveram lá na frente, em alguns momentos lá da corrida, mas dominaram a corrida na classe P2? Não. Eles não dominaram, mas fizeram o trabalho que eles tinham que ter feito para terminar entre os 3 primeiros. O Fraga deve ter, é claro, que ajudado, acelerado o processo todo lá da Felipe para ele aprender como é que é a Daytona, né? O que ele tinha que aprender, mas também o fato da corrida ter sido fácil, isso daí ajudou muito ele. O Pietro, chamaram a pessoa perfeita, né? Sim. Porque o Pietro tinha corrido de P2 no ano passado. Terminou a corrida, conhece muito bem o carro, então... Foi um problema com o Clement Novalak, né? Que até agora eu sei que ele torceu o pé, mas eu não consegui entender o que aconteceu. Se ele torceu saindo da cama ou se foi qualquer outra coisa. Mas torceu o pé para não conseguir correr. O Novalak estava no Brasil, passou o Réveillon no Brasil aqui. Então, ele é muito amigo do Drogovic, do Caio Collet. Mas o Pietro caiu que nem uma luva lá. Tanto que ele chegou 3 horas, sei lá, 3, 4 horas da manhã, né, antes da largada, dormiu um pouquinho. Levou o carro, a hora que abre o grid, ele levou o carro, ele deu aquela volta devagar até o grid, parou, ele foi, se eu não me engano, o segundo a entrar dentro do carro. E quando você fala de piloto profissional, né? Não levou muito tempo para ele rapidamente saber tudo que ele tinha que fazer, andando num ritmo muito forte, e acabaram terminando em quarto. E a vitória do Serrinha na GTD Pro. Então, esse daí, você até aproveita daqui a um mês, você pergunta pra ele, mas eu achei que ele teve uma corrida bem tranquila, de olhar de fora. Não achei que teve grandes sustos, que teve nada acontecendo com eles, e a Ferrari meio que toda vez que eu olhava, que eu via os tempos, diferença de um pro outro, tudo, pra mim, eles dominaram praticamente, não vou dizer dominaram, mas estavam sempre entre os 3, 4 primeiros o tempo todo. E aí conseguiram a vitória, então, destacando de novo vitórias brasileiras na geral com o Felipe Nasser. O Pipo Derani chegou na segunda colocação. O Farfus, que foi outro brasileiro, também tem uma entrevista muito bacana no nosso canal, aqui no Pelas Pistas, com o Farfus. Chegou em 8º com a BMW. A BMW ainda não está se acertando tanto nos... Não, eles tiveram problemas mecânicos nos 2 carros. Nos 2 carros. Foram para trás. E o nosso carro ali, o Cincão? Cincão foi bem. Foi bem porque nosso limite era, tudo talvez perfeito, 4º. Talvez beliscar um pódio se tivesse um pouquinho de sorte, mas fizemos o que dava para fazer. E era o mesmo carro da Penske. Que era o mesmo carro da Penske, e fomos o primeiro Privateer. Então chegou Penske em primeiro, Penske em 4º, que são os 2 carros de fábrica da Porsche. A gente chegou em 5º. E daí o outro Privateer chegou em 8º, acho, 7º, por ter 8º. Tanto... Não, 7º, 8º foi 7º. o Farfus. Por ter tantas variáveis no carro, de acerto, disso, aquilo, você acha que demanda muito mais engenheiros? É aí que a Penske realmente tem uma diferença comparado com uma equipe privada? Tenho certeza absoluta, porque a Penske já está em cima do carro já faz 2 anos, né? Foi 1 ano só para desenvolver o carro, e daí, a partir do ano passado, eles começaram a correr. O nosso deal, pra você ter uma ideia, a gente começou a conversar em Road Atlanta.
começamos a conversar. Novembro. O Road Atlanta foi final de outubro. Daí, até conseguir juntar todo mundo. Conference call aqui, faz isso ali. Junta daqui. E quem foi o melhor piloto, na sua opinião, de vocês lá? O mais rápido foi o Yanni. Ele era o mais rápido? Ele era o mais rápido, mas o Bruni, na minha opinião, foi dos três, dos quatro, foi o que estava se entendendo melhor. Quem que era? O Yanni, o Bruni? O Dumas, o Yanni, o Bruni e o Picaello, que é um piloto de GT. Mas tem um outro piloto novo que andou de LMP2 ano passado na United, é o... Mas daí ele estava em outra equipe. Não, no outro carro. Era da... não, mas era o carro da Hertz. Ou talvez não estava lá ainda. Não, mas o carro da Hertz, ela faz WEC. Tá. Faz WEC. Então, eles fazem o WEC. O Picaello andou bem. Ele nunca tinha andado num carro de protótipo. Foi a primeira experiência dele. Isso. Andou bem. O Yanni foi o mais rápido, fez inclusive a terceira volta mais rápida da corrida. A primeira foi... E faltava muito para andar junto com o pessoal da Penske? Não, ótima pergunta que você fez. Tanto que a gente, entre os pilotos, né, eu conversando junto com eles, a gente estava, e aí, o que vocês acham? Daí eu falei, de olhar de fora, a corrida inteira, eu achei que faltava 2, 3 décimos. Tá. Por volta. Por volta, Não é... é pouco, mas não é também bastante. Horas, e o que a Penske tem que dar de informações para vocês? Por eles terem desenvolvido o carro, a Porsche, o que a Porsche dá de ajuda? É claro que eles não dão setup, mas eles dão mais ajuda no ponto de vista, por exemplo, tem algum update de software que tem que fazer, então... O software é o mesmo que vocês usam? Em teoria, sim. Em teoria, é pelo menos aquilo que eles falam pra gente, é tudo exatamente igual. Então, a Penske está usando isso, a Penske está usando aquilo. A única diferença é que tudo chega na Penske muito antes do que chega na gente. E às vezes chegava na gente minutos antes de um treino. E você sabe, não é só colocar o software e o carro sair andando. Às vezes tem que dar algumas voltas para acertar um detalhezinho aqui ou ali. Analisando de fora. Esse foi o nosso primeiro contato. E foi o meu primeiro contato com uma equipe alemã. Eu nunca tinha corrido, nunca tinha participado de uma equipe alemã que, como você sabe melhor do que eu, é uma mentalidade de pensar e de trabalhar bem diferente daquilo que eu tô acostumado, que eu tô envolvido com equipes americanas há sei lá quantos anos, entendeu? Desde 95. Então, o meu mindset processa um pouco diferente. Não querendo dizer se tá certo ou errado. Tem coisas que eu acho que eles são melhores e tem coisas que não funciona aqui desse jeito. Você tem que ter um pouco mais de flexibilidade. Se você tiver um pouco mais de flexibilidade, eu acho que você vai ter algumas vantagens. Mas... Só para finalizar, voltando ao nosso carro, o maior problema do nosso carro era mais no segundo stint. Eu acho que o drop de performance, quando os pneus começavam a ficar um pouco mais velho em relação aos outros, era um pouco maior. Tanto que eu tinha acabado de comentar alguns minutos atrás, a gente fez a terceira volta mais rápida da corrida. Então o carro tinha velocidade, ele de repente não tinha a mesma constância dos outros que estavam mais bem preparados para a prova.